continuar com os omeletes sem ovos. Bom dia a todos. O meu nome é Hugo Santos, venho da Câmara Municipal de Rio Maior. Sou licenciado em Engenharia Florestal e percebo pouco ou nada de SIG. Contudo, vivo um bocado por este lema, por esta frase de Albert Einstein, que é uma fonte de conhecimento e experiência, que é contrabalançada com esta frase, que é quem domina tudo um pouco não domina realmente nada, mas às vezes consegue-se safar. Fica já aqui um disclaimer. Fica já aqui um disclaimer, que a culpa de eu estar a fazer esta apresentação é da organização, que aceitou uma apresentação com um título destes e com uma frase. Basicamente não tinham mais nada. E no fundo isto é basicamente uma história que quer transmitir um conceito, uma ideia, mas se calhar no fundo é mais um manifesto do que outra coisa. E não se trata então de um livro, da promoção de um livro de receitas vegan para fazer omeletas sem ovos. Pronto, por isso estão a ver o nível da apresentação, ok? Tudo começa com um problema. E o problema, em parte, foi vivido por mim. Podia dizer que tinha sido com um colega meu que trabalhava na administração local e que teve este problema. Não, foi vivido por mim durante uns anos e percebi que estava entalado até ao pescoço e que era uma equipa de SIG só com uma pessoa, que tinha também o Gabinete de Proteção Civil e também tinha o GTF e etc, etc, etc. Que julgo eu mais pessoas têm este problema aqui. E então tinha um departamento de informática que era brutal, que nem me sequer deixava, por exemplo, de apagar um ícone do ambiente de trabalho. Então como é que se resolve isto? Soluções: dialogar, explicar o problema, mostrar um caminho, voltar a dialogar e começar a perder tempo e ficar frustrado e ver ele a desfazer o meu trabalho completamente e sem perceber o que é que eu queria fazer. O que é que eu podia fazer a seguir a isto? Basicamente arregaçar as mangas e procurar uma alternativa. Ok, então descobri isto, algures, e isto passou a ser uma maneira de que eu comecei a trabalhar. Basicamente, e completamente portable, ou se podemos instalar aplicações na perna USB, ou então mesmo no disco do computador, e basicamente o Windows come isto tudo e não escreve nada no registro, não é necessário permissões de administrador nem nada. Aplicações de SIG. Pronto, temos uma vantagem nisto. O GiveASig funciona, já há uma versão portable, e também se não houver a versão portable, vocês têm o Java Portable no Portable Apps para colocar. O Dig também é portable, o OpenJump também. SagaGIST também, mas escreve no registro. PostgreSQL também é portable, se vocês sacarem os binários e criar um batchzinho para ir ler esses binários. SpatiaLite é portable, entre outros. Ou seja, temos este ecossistema. Então, mas e o preferido de todos, o QGIS? Também é portable. Ou seja, se quiserem ficar com este link, que eu vou passar já a seguir, basicamente, se procurarem por isto, ou aquele nome no GitHub, vão ver que alguém escreveu um pequeno manual em inglês. Eu julgo que isto é alguém na Suíça ou Noruega ou algures, que escreveu um pequeno guia como é que se instala o Windows. É preciso um computador com privilégios de administração, mas depois podemos colocar na pen e disseminar essa instalação por vários computadores sem ser necessário o registro, basicamente. E para quem não quer ter trabalho nenhum, há o projeto da Joe Cook, que trabalha para a Aston Technology, que tem basicamente uma pen USB, ou podem instalar no disco, que tem esta panóplia de software todo. Basicamente é uma workstation de SIG open source, só numa pen. E vocês podem transportar aquilo para onde quiserem, ligar ao computador e têm tudo disponível logo. Ok? Pronto. Classe. Então, mas depois vem um problema, não é? Para muita gente, às vezes, e para o pessoal das câmaras, falo dessa minha realidade, que é gestão de base de dados, que é assim uma coisa um bocado... Pode ser complexo ou não ser complexo. E fazer queries às vezes pode ser tenebroso e falhamos e não percebemos porque é que estamos a falhar. E este GIF acabou de falhar. Pronto, mas podemos começar de uma maneira simples, ou seja, começar sem servidores, começar de forma simples e começar só a reunir e
a gerir a informação e a começar a harmonizar os dados. De forma simples, SpatiaLite e GeoPackage, já que foi aqui falado. Trabalham bem. Ou então podemos não fazer nada disso e só começar a aprender SQL. O QGIS agora permite fazer uma coisa muito gira, que é, vocês podem utilizar as layers que vocês têm no QGIS e podem fazer queries SQL, como se fosse numa base de dados, e aquilo depois dá os resultados. Sem terem base de dados nenhumas. Podem começar a treinar SQL e começar a processar isso e começar a ter informação rapidamente. E depois, que isso também era suposto haver outro GIF, a net está a falhar. Era suposto haver... Pois, transferir dados. Não há net. Ele está à espera. Yeah. Ok, era isto. Pois, isto era fixe. Aquilo era giro. Perguntas até agora, enquanto esperamos por um GIF fixe. Pronto. Bem, eu acho que... São. Espera aí. Devia ter utilizado isto. Não, sim. Então, avançando aqui, tic. Portable. Ok. Estávamos alguns aqui, certo? Pronto, isto já expliquei. Valeu a pena. Acho eu. Pronto. Então, podemos também levar de uma forma simples, sem termos dinheiro nenhum, nem arquiteturas megalómanas, nem nada. Há um projeto muito giro que foi feito pelo Enrico Ferruti, que está ali, julgo que é Ferruti. Pronto, que é o QGIS ODK. O ODK já foi aqui falado, julgo eu. Ele permite basicamente criar formulários e registar informação geográfica e casar essa informação com aquilo que temos no QGIS. Pode-se utilizar o ONA ou então pode-se utilizar até o Google Drive, os Google Sheets para fazer isso. Também podem utilizar o GeoPaparazzi. O GeoPaparazzi, que é outro projeto, julgo eu, que já não me lembro quem é que está a fazer, a HydroTools, e que podem também ter plugins no QGIS, podem casar com isto, e até no GVC, que tem um plugin, julgo eu, podem fazer a sincronização dos dados. Então, e o web? Como é que se pode fazer qualquer coisa simples para a web, sem a gente se chatear muito, sem servidores, sem nada? Eu não tenho nada, que é tipo aquelas velhas questões. Temos sempre qualquer coisa, ou seja, nem que seja o OpenStreetMap e podemos começar a contribuir por lá. Eu tinha um problema na Câmara Municipal de Rio Maior, que era toponímias e números de polícia, etc, porque não tenho acesso a isso, que os senhores do trânsito e da toponímia acham que eu quero roubar o trabalho deles. Então, basicamente, eu ando a reunir informação há cerca de 2 anos e ando a transferir tudo no OpenStreetMap. Ou seja, está tudo, a nossa base atualizada dia a dia é o OpenStreetMap e é policiada por nós dia a dia, por nós, que sou eu, e é tudo verificado, números, e segue tudo as tags. As tags também, já foi criado um processo que nós sacamos, eu saco a informação, e é tudo processado para a base de dados e há um pequeno trigger que corre e causa os tags do OpenStreetMap com os campos que eu pretendo. Então podemos começar com essas pequenas coisas, ou então começar a fazer qualquer coisa que só com uma mão cheia de JavaScripts. Por exemplo, isto foi feito em Agda, na oficina de dados abertos, com o nosso grupo, onde eles tinham um pequeno sensor que dava umidade, temperatura, etc. E nós tentámos criar qualquer coisa. Tínhamos 2 dias para criar qualquer coisa e seguimos o princípio do KISS, que é Keep It Simple, Stupid, e não vamos inventar nada. Basicamente, isto foi feito com o QGIS Web, foi processado os dados desse sensor,
feito com o QGIS do Web e foi alojado no GitHub. Se alguém quiser ver, pode ir ao meu GitHub e está lá toda a informação. Ou então há coisas muito giras, por exemplo, isto é um projeto de um senhor que, que ele faz um story map, neste caso é o Atlas do estado de Oregon, que é o Atlas da água do estado de Oregon, e ele faz um story map com várias coisas. Isto está tudo disponível naquele link ali, vocês podem fazer isto e replicar. Inclusivamente, Remaior, o que estamos agora a fazer é basicamente fazer um atlas do município de Remaior para as escolas, para os professores e para o ensino, para eles utilizarem isso nas escolas e selecionar e começar os miúdos a fazer isto. E conseguir convencer a colocar essa informação toda no GitHub e vai ser tudo partilhado no GitHub e eles podem começar a mexer no GitHub se quiserem. A mesma aplicação dá para fazer mesmo um story map, ou seja, vocês contarem a história com fotografias, mostrar as fotografias, etc. Então vamos fazer uma pequena demo agora. Basicamente, eu quis fazer aqui uma pequena demo, que no dia 15 de outubro aconteceu uma cena esquisita em Portugal, que foi os incêndios. Ali temos os incêndios, eu tenho acesso aos incêndios através da base de dados do SGIF, não posso dar essa informação porque ainda não é final, ainda não está totalmente trabalhado. E então nós conseguimos ver as bolas são por área, ou seja, quanto maior a circunferência, maior é a área ardida. E depois, de uma maneira muito simples, com HTML, com 20 linhas de código de JavaScript, basicamente o que eu tive de alterar, se eu quiser só a área, ou seja, as áreas que arderam entre as 4 da tarde e as 6 da tarde. Temos aqui Campion. Se eu adicionar esta aqui, ele vai-me alterando os gráficozinhos à medida que eu vou adicionando as horas. E aqui temos o de Quiais, julgo eu que o de Coja foi aqui, algures, exatamente, o de Coja, etc, etc. E depois aqui temos as áreas pequeninas. Podemos ver que temos cerca de 10 incêndios que tiveram mais de 1500 hectares. Pronto. Outra demo simples, e esta até eu posso mostrar um bocadinho do código, que é, só para exemplificar o número de ocorrências que tivemos, que foram 633, e face ao tempo, face ao timing. Ou seja, isto adiciona um pequeno slider, onde nós podemos ver só num dia tudo o que é que aconteceu, todas as ocorrências, falsos alarmes, reincendiamentos, etc, etc, etc. Pronto, isto foi tudo, isto é pesado, são 633 pontos com informação. E basicamente nós podemos fazer um pequeno slider e fazer isto. E até podemos fazer o coisa. O mais fascinante disto que vocês estão aqui a ver é que basicamente isto resulta de, o que é que eu alterei? Foi isto, do código inicial. Basicamente é só para, aquilo é para fazer a bounding box do país. E depois eu alterei aqui a fonte de dados. E a única coisa, e depois, tirando estas duas linhas de código que eu alterei, o outro que aconteceu foi só trabalhar os dados de modo a cumprir com o campo que este código vai ler, que neste caso era o time, o campo time. Então criei o campo time, o QGIS, etc. Exportei para GeoJSON e aconteceu isto. Eu até fiquei assim um bocado impressionado. Depois, há outros exemplos. Viu este exemplo na página da OSGeo Portugal, que é de um italiano, Nicola Innocenti, acho eu, que ele publicou lá num comentário, que era a história do fado. E é giro ver um italiano a fazer a história do fado em Portugal. E então, basicamente, é um story map. Isto é através com o repositório do Jack Dougherty, acho eu. E então ele faz basicamente um story map. Por causa, isto é muita coisa. Dá para ter vídeos do YouTube, dá para ter outros contos, e vai percorrendo e vai contando a história em italiano sobre o fado. Não sei se está bem ou não, porque eu não sou muito adepto de fado. Outra coisa interessante, por exemplo, que eu vi e que nós só podemos fazer sem servidores, basicamente só um servidor HTML para alojar ou alojar no GitHub, que é colocar geotifs com o leaflet sem nos termos chatear, ou seja, por fazer um modelo digital de terreno e sobrepor isso ao leaflet. Ou então avançar mais um bocadinho e começar a fazer animações. Isto está tudo alojado no GitHub, não tem servidor nenhum megaloma, não há gestão nenhuma de libs e coisas assim muito complexas, nem nada disso. Então, ver as correntes, ter a informação das correntes e animar a informação das correntes. Ou, tal como eu tinha dito, colocar um geotiff, que neste caso temos o da temperatura, ou geopotential height.
E basicamente, voltando à apresentação, que já não me lembro qual é que era, julgo eu que era esta. Aquilo que o open source permite, basicamente é isto, ou seja, nós começamos a adaptar às coisas. E eu antes achava que o open source permitia-nos a questão da liberdade de escolha, e não é bem a liberdade de escolha, é mais uma coisa muito mais importante. Até porque a liberdade de escolha depende do tamanho do nosso bolso, ou seja, quanto mais dinheiro nós tivermos, a nossa liberdade de escolha também aumenta. Quanto mais capacidade técnica que nós temos, a nossa liberdade de escolha também aumenta. Mas é outra coisa, para mim, muito mais importante, que é a possibilidade de escolha. Ou seja, adaptar-nos ao open source e o open source adaptar-se a nós e permitir essa possibilidade de escolha. Obrigado.